a qual estamos ansiosamente aguardando. E por que não há uma regularização dos leitos de propriedade do Estado e do município? Entramos naquele terceiro problema, que é a fiscalização, né? A solução para a fiscalização, do nosso ponto de vista, é a informatização. É um absurdo que nos dias de hoje as pessoas se dirijam a um posto de saúde, por exemplo, e lá você tenha fichas para fazer o acompanhamento do seu paciente. Quando tudo está online, tudo está informatizado e a saúde não está informatizada. Tanto em Porto Alegre quanto no estado do Rio Grande do Sul, começamos já a trabalhar, nos dois governos, a adoção do sistema AGOS de informatização, com o objetivo exatamente disso, de fazer uma fiscalização adequada em relação a leitos hospitalares e todo o conjunto de ações e serviços da saúde, não só hospitalar, mas tudo. Atenção básica, consultas, exames, enfim, e inclusive atendimento em rede hospitalar. Então, assim, é um processo que está em torno de 30% a 40% já em andamento. Precisamos aguardar ao final, mas a nossa expectativa é de que dentro de um ano e meio, nós possamos efetivamente ter essa fiscalização, um raio-x completo, informatizado, online. É a única forma em que efetivamente a sociedade vai poder, organizada, vai poder fazer a fiscalização, o Ministério Público vai ter condições, dentro da sua promotoria, nós, todos os colegas do Rio Grande do Sul, poder acessar e saber quantos leitos estão sendo ocupados, quando não estão, quem é, né? Não, obviamente respeitando o direito de privacidade de todo mundo, mas assim, a quantidade e os motivos vai ser possível ter esse acesso e, portanto, facilitar o controle tanto da sociedade como das instituições responsáveis por essa fiscalização, dentre elas o nosso Ministério Público. Claro. E uma efetivação, digamos assim, da regionalização do atendimento de saúde seria crucial para manter os serviços de saúde? Com certeza é fundamental. A regionalização está bastante atrasada. Em 2006, nós tivemos o Pacto pela Saúde, que envolvia diferentes pactos, e dentre eles o Pacto de Gestão, que previa a Programação Pactuada Integrada, a PPI. Infelizmente, no nosso estado, nós não conseguimos ultimar a PPI, que ela nada mais é do que exatamente isso, Marco. Ela previa, ao final de toda a constatação de quais são as necessidades das pessoas e quais são a rede que se oferta, fazer os gestores sentarem um ao lado do outro das suas regiões e definirem entre si qual o município que vai se atender, o que vai atender, de que forma vai atender, dentro do sistema hierarquizado do SUS. Ou seja, a atenção básica tem que ser fornecida pelo município. A atenção de média complexidade tem que ser oferecida à população na sua região. Somente para Porto Alegre e outros grandes centros de excelência, as questões de alta complexidade. Este é o desenho do Sistema Único de Saúde, era isso que deveria estar acontecendo. Infelizmente, nós vemos uma desorganização, muitas vezes, desse sistema, o não respeito pela linha de cuidado, de forma que uma pessoa de Santa Vitória do Palmar acaba sendo atendida aqui em Porto Alegre, quando não deveria. Deveria fazer o atendimento, no máximo, na sua região e vir a Porto Alegre somente, por exemplo, para transplantes ou então outras questões cardíacas de alta gravidade, de alta complexidade, que aí sim, realmente, o centro é Porto Alegre. Hoje, nós temos uma nova legislação, o decreto 7.500 e pouco, que saiu agora em junho, em que ele está, de uma certa forma, fazendo uma pequena modificação dentro do nosso Sistema Único de Saúde, porque o decreto deixa bastante claro quais são as ações e serviços de saúde que serão ofertadas. Vai estar numa relação, é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Quais são os medicamentos que serão ofertados? O RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos. E, dentre outras coisas, coloca a necessidade de um contrato operativo entre os gestores de saúde. E os gestores que não assinarem, não fizerem, não ultimarem este contrato operativo, vão deixar de receber verbas federais. Portanto, existe uma perspectiva a médio prazo de que, efetivamente, os gestores façam algo que já deviam ter feito com a PPI e não o fizeram, por diferentes motivos. E agora o façam em função, inclusive, desta ameaça de não entrega de recursos. A nossa expectativa é essa, de que esses contratos passem a ser assinados, conversados, dialogados e cumpridos, e onde, então, haverá a nossa regionalização que se pretende, que é exatamente isso. Quem tem que ir para onde, qual o lugar certo para cada pessoa naquela circunstância daquela região. Agora, o SUS, ele tem sido defendido pelo Ministério Público,
pelo promotor de justiça que, como agente de transformação social, ele tem tentado mediar conflitos, justamente para evitar a judicialização da saúde. Exatamente. O nosso objetivo é juridicizar, mas não judicializar. Ou seja, tentar abrir a mesa de diálogo, de conversas na busca desses conceitos, através de uma juridicização, ou seja, o conceito sempre vai ser a lei. Né? O que pauta essa negociação é a lei, mas não judicial, ou seja, fora do Poder Judiciário. Como uma forma, inclusive, de tentar acelerar algumas questões, mas principalmente porque nós acreditamos que quando uma pessoa, através de um diálogo, chega à conclusão de que algo deve ser feito, ela vai fazer este algo de uma forma com muito melhor vontade do que de uma forma obrigada. Nós temos alguns exemplos na cidade, nós temos, por exemplo, uma das questões que em Porto Alegre não se falava e que hoje já se fala, e eu recentemente, nessa semana, estou expedindo uma recomendação agora para a Prefeitura de Porto Alegre, é na questão do atendimento domiciliar. Ou seja, nós necessitamos na cidade de 15 equipes que façam atendimento domiciliar. Ou seja, a pessoa, depois de ser atendida num hospital, por exemplo, tenha condições de ir para casa e receber aqueles cuidados finais dentro da sua casa com o apoio dessas equipes que irão à casa das pessoas fazer esse tipo de cuidado. É uma das estratégias para se aumentar o número de leitos, para se desocupar os leitos de hospitais. Então, foi uma recomendação expedida. Nós temos a perspectiva de que até o final do ano, então, esse projeto esteja pronto, para a partir do ano que vem começar, então, a efetivá-lo junto com as UPAs, na medida em que as UPAs forem as unidades de pronto atendimento, ficarem prontas aqui na cidade de Porto Alegre. Claro. Aqui neste quadro nós não estamos falando só sobre saúde, mas principalmente sobre o papel do Ministério Público, a importância do trabalho, da atuação do promotor de justiça nesta área. A senhora falou ainda há pouco em recomendações. O Ministério Público também tem proposto termos de ajustamento de conduta e também, principalmente, recomendações para evitar, por exemplo, greves de servidores da área de saúde. Isso, recentemente, no mesmo sentido, foi feita uma recomendação ao município de Porto Alegre, no sentido de atuar para que a greve que foi levantada tivesse o seu término o mais rápido possível, inclusive com a adoção das medidas judiciais cabíveis, o que foi, no final das contas, o que realmente aconteceu. Depois que o município ingressou com a ação, houve uma negociação entre as partes e hoje, então, se tem uma situação mais regular de atendimento na cidade. Mas, realmente, o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é despertar consenso, o nosso objetivo é fazer com que o poder público estabeleça suas políticas públicas. A nossa preocupação maior é que a saúde tenha uma política pública de Estado e não uma política pública de governo, ou seja, que as preocupações não sejam as preocupações do governo eventual, mas sejam políticas que sejam perenes. Se pense hoje a política daqui a 10, 20 anos, porque dessa forma que nós vamos poder construir o SUS como temos feito nos últimos anos, dessa maneira paulatina, porém constante, no sentido de melhoria da qualidade do atendimento da população. Doutora Ângela, a senhora acredita que a maioria dos problemas da área da saúde poderia ser resolvida nos postos de saúde se o cidadão ele tivesse um bom atendimento, ele tivesse uma boa orientação sobre o seu problema? Com certeza a saúde passa pela prevenção e temos também a questão curativa, ou seja, do meu ponto de vista, ambas as questões são importantes. Nós não podemos ter somente postos de saúde, não ter hospitais resolutivos, tampouco podemos investir somente na questão de cura, sem pensar na prevenção. Então, a saúde é um todo, a saúde é tudo isso. Mas, com certeza, na medida em que os postos de saúde são mais resolutivos, possuem condições de resolver o problema daquela pessoa ali mesmo, quanto maior essa capacidade, menor vai ser o reflexo, evidentemente, na questão dos hospitais. Isso com certeza. E a sua promotoria, ela tem sido muito procurada para intervir na saúde, ou seja, cidadãos que não têm acesso à saúde, têm procurado o Ministério Público? Com certeza, nós temos na nossa sede um serviço que faz o atendimento, nós todos atendemos a população quando nos procura, com diferentes tipos de problemas. A nossa medida sempre é a primeira medida sempre é uma medida administrativa, ou seja, buscamos contato com a Secretaria Municipal de Saúde, se for o caso, ou com a Secretaria Estadual de Saúde, para ver a solução daquele problema, daquela pessoa, daquele paciente, de uma forma mais séria.
Em não sendo possível, então, fazemos os devidos encaminhamentos. Em algumas questões, a própria Defensoria Pública é a responsável. Em algumas outras questões, o Ministério Público, então, é que vai fazer esse trabalho nas questões que envolvam os direitos coletivos. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora ainda tem 2 minutinhos para o seu recado final. O meu recado final é de que é necessário, em primeiro lugar, que as pessoas realmente busquem as suas pretensões nos órgãos e nas diferentes instituições, dentre elas o Ministério Público, que procure o Conselho Municipal de Saúde. A questão do controle social é fundamental. Não existe uma boa saúde pública, não existe um bom SUS se não houver os conselhos municipais nas cidades que façam um trabalho de ponta, pioneiros, como o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre tem feito. Então, as pessoas têm que procurar, a população tem que procurar essas instituições, o Conselho. Também existe o Conselho Estadual de Saúde, para que nós possamos, então, com todas essas demandas, ou melhor, necessidades, podemos fazer a avaliação e saber de que forma nós poderemos atuar de uma forma mais positiva, de uma forma mais que otimize o que já existe, provocando o poder público a um diálogo, a busca desses consensos e, quando não for possível, as respectivas ações judiciais. Ok. Promotora de Justiça Ângela Salton Rotuno, mais uma vez eu agradeço a sua presença no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. É sempre um prazer, muito obrigada. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que este quadro pode ser revisto no site do Ministério Público do Rio Grande do Sul e também no nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Voltaremos na próxima semana com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!